A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Graça e paz, amém. Deixa eu abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. À medida que você for achando, você puder ficar de pé para a gente ler juntos. João 3, verso 1. Todos acharam, irmãos? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: Como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por esse tempo de culto, de adoração. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, nos atraiu a Tua presença. E nós estamos aqui por causa da presença do Senhor, e o nosso desejo é desfrutar dessa presença, ó Deus, dessa manifestação do Teu amor, da Tua graça, através da comunhão dos santos, das orações, intercessões, cânticos, mas também agora através da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Poder sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos a compartilhar uma série sobre o ministério do Espírito Santo. Depois nós temos compartilhado uma série sobre ser filho da promessa. Domingo retrasado eu pude compartilhar um pouco sobre a introdução do que eu vou continuar aqui hoje. E estou sempre lembrando a igreja, né, querido? Como a gente está procurando ministrar de uma forma seriada, nem sempre a gente segue a série. Às vezes tem alguma ministração que um tópico diferente, mas a tendência é seguir uma série, porque isso facilita o estudo, facilita o tempo devocional, facilita para grupo pequeno, e a gente pode abordar mais profundamente, amém, queridos? Então, para isso, além da ministração da palavra aqui na igreja, nos cultos de domingo, também essas palavras estão gravadas, tem na internet a gravação da palavra do culto, e tem também o áudio, né? Tem no Spotify, esse podcast aí, eu não sei, todos têm, né? Praticamente todos têm. Então, eu convido os irmãos para estar acompanhando. Se não acompanhou, volta lá, acompanha. O Elcio também compartilhou semana passada sobre também operações práticas do Espírito Santo, e eu quero seguir no que nós ministramos. Amém? Então, eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinha aqui, vou repassar bem rápido para a gente entrar no tema de hoje. Bom, esse texto, né, ele chama muita atenção por causa da preocupação de Nicodemos, o interesse que foi despertado no coração de Nicodemos, sendo ele uma pessoa que conhecia a palavra, sendo ele um dos principais dos judeus, e que ele vai ter a noite com Jesus, porque ele entende na perspectiva dele que ele é um mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos, assim como a maioria das pessoas na época ali de Jesus, não conseguiam compreender, tiveram dificuldade de compreender Jesus como o Cristo, o Messias enviado de Deus. E estão vendo Jesus mais como um profeta, como um mestre. Só que ele não tem dúvida de que ele é um mestre vindo da parte de Deus. Ele não tem a revelação que ele é o Cristo. E que ele veio cumprir uma promessa. Que ele veio por causa do cumprimento de uma promessa que era Deus conosco, Deus Emanuel. E que Deus salvaria o seu povo.
e que Jesus Cristo é o Messias, aquele que foi enviado, ele se torna o Cristo, porque ele vem como Jesus, o nome dele é Jesus, ele nasce por uma obra do Espírito Santo, amém, querido? Maria se encontra grávida por obra do Espírito Santo. Isso já era um dos sinais, né, da vinda do Espírito, porque era a promessa que está lá no Antigo Testamento, que a virgem iria conceber sem ter tido relação com nenhum homem. E aí ele nasce de uma forma sobrenatural, é gerado de uma forma sobrenatural, cresce, e depois, quando chega na idade adulta, ele começa a cumprir seu ministério. Mas ele começa a pregar e falar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Ele começa a pregar e trazer as boas novas da salvação. E começa a separar os discípulos também. E durante mais ou menos 3 anos ele cumpre seu ministério. Mas o ministério dele também passaria, claro, pela crucificação, pelo sacrifício, porque ele veio como oferta pelo pecado. Amém, irmãos? Todo mundo sabe, né, irmão? Mas domingo é dia de repetir os fundamentos mais importantes da palavra. Amém, querido? Às vezes a gente pensa que, como cristão, a gente todo domingo vai pegar alguma coisa. Não, é preciso repetir, às vezes, os fundamentos em perspectivas diferentes, para que seja muito cristalizado, né, seja transparente e firme no nosso coração. Amém, querido? Mas Jesus, ele vem e depois do sacrifício que ele se entrega, ressuscita ao 3º dia, permanece em torno de 40 dias, falando a respeito de quê? Nós já compartilhamos. Durante 40 dias ele permanece depois da sua ressurreição. Ele está falando a respeito de quê? Do reino de Deus, das coisas do reino. E aí ele ascende ao céu, porque a palavra, né, já testificava que ele enviaria o Espírito Santo, que é o Espírito prometido, que aliás é o tema dessa série de ministração, o Espírito prometido. E aí ele sobe aos céus, e o Espírito que ele envia, quem que é? É o Espírito próprio, Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, querido? Para que agora Deus habitasse em nós pelo poder do Espírito Santo. Amém? E isso só seria possível se o Espírito Santo também fizesse uma obra que o Espírito Santo faz, que é a obra da regeneração. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você nunca vai entender o reino se você não for regenerado, se você não se tornar a habitação do Espírito. Essa pergunta de Nicodemos é marcante, mas Jesus, ele vai ao âmago da questão, vai ao centro da questão. Jesus poderia ter falado uma série de coisas para ele, mas se ele não fosse tomado por fé e nascesse de novo por obra do Espírito Santo, e não fosse regenerado, e não recebesse a natureza divina, a substância divina, ele jamais poderia compreender o reino. Amém, querido? É por isso que Jesus fala. O que ele diz? No verso 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica surpreso, nós já compartilhamos sobre isso, e fala assim: mas como que eu vou nascer de novo? Olha, a perspectiva de Nicodemos era a perspectiva ainda das coisas aqui da terra. Ele falou assim: vou nascer novamente? O homem, como é que nasce de novo? Volta para o ventre da sua mãe e nasce segunda vez? E Jesus responde: em verdade te digo, versículo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E o verso 6 ele explica: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, querido? E nós compartilhamos sobre essa questão, porque o Espírito de Deus, a primeira obra que ele faz no nosso coração é a regeneração, é mudar o nosso coração. Nós compartilhamos lá no texto de Ezequiel, amém, querido? Depois você lê lá, eu não vou voltar no texto de Ezequiel, e no texto de Ezequiel falava o quê, irmão? Que Deus daria para nós o quê? Um novo coração. Ia tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Ele ia colocar de nós o Espírito, ele ia regenerar a nossa vida. A regeneração é ter a natureza de Deus, é ser de novo um ser espiritual. Deus é espírito. Eu não teria comunhão nem consciência de Deus, de quem Deus é, se não fosse pelo Espírito. Mas também diz que ele colocaria dentro de nós o seu Espírito, também, que da promessa que está lá, né, a profecia, na verdade, de Isaías 36 é essa. Amém? Glória a Deus, querido. E aí ele fala assim: e aí o povo, aí vocês serão o meu povo. E vocês me obedecerão, e vocês caminharão, e vocês serão de fato uma expressão da família de Deus, de quem é ser filho de Deus. Porque o nome de Deus estava sendo blasfemado. No texto de Ezequiel, ele fala isso, que ele ia vindicar a santidade do nome dele. E o nome de Deus estava sendo blasfemado por quê, irmão? Por que eles estavam falando mal de Deus? Porque o povo que deveria expressar a presença e a graça de Deus já tinha perdido a sua perspectiva.
e já não expressava. E isso estava maculando a santidade do nome de Deus. Deus falou assim: eu vou vindicar a santidade do meu nome, eu vou restaurar. E só tinha um jeito de fazer isso: enviando seu Filho amado como oferta pelo pecado, Jesus morrendo, ressuscitando, perdoando os nossos pecados, subindo aos céus e enviando o Espírito Santo. Amém, irmãos? Regenerando as nossas vidas, enviando o Espírito Santo para ser o Espírito que habita conosco. Amém? Bom, tudo isso nós já tínhamos compartilhado. Mas eu queria continuar tratando de alguns assuntos mais profundamente. Queridos, ao se revelar Cristo, Filho de Deus, quando ele vem como Filho, como o Cristo, ele nos dá a imagem perfeita de Deus. Isso só pode ser percebido por essa ação do Espírito Santo. Nós não o conhecíamos por sua natureza. A gente não conhecia Deus por sua natureza nem propósito. A gente conhecia Deus e as pessoas conheciam principalmente pelo quê? O mundo conhece Deus, irmãos? O mundo reconhece Deus. Então vamos usar a palavra mais correta. Reconhece, né? E reconhece Deus pelo quê? Pelo poder de Deus. O poder de criar. As coisas criadas falam do poder criador de Deus. Mesmo o ímpio, muita gente ímpia, e até pessoas bem crédulas, é difícil negar que exista um Deus que criou, que formou a terra, os céus. A ciência hoje cada vez mais afirma isso de uma forma absoluta, porque é impossível a complexidade da vida ter sido fruto do acaso. Tem que haver Deus na história, tem que haver um Criador. Então as pessoas têm uma noção de Deus na perspectiva do seu poder. Mas Deus queria que a gente conhecesse Ele como Deus poderoso ou como Pai? Como Pai. Jesus é o Filho. E Ele veio revelar o amor do Pai. Ele veio ministrar a respeito do coração do Pai. E aí Jesus revela, então, essa verdadeira identidade. Né? E esse desejo dele de ser reconhecido, o desejo do Pai, revelar-se como Pai, revelar sua natureza paterna e nos chamar para sermos filhos de Deus. Amém, querido? Para andarmos em comunhão, para termos comunhão e sermos uma manifestação. Esse é o desejo mais profundo do coração de Deus desde a eternidade. Sempre se assentar com seus filhos ao redor da mesa. Amém, querido? E quem vai fazer essa obra no nosso coração? Quem vai ministrar isso ao nosso coração? Quem torna todo esse conhecimento possível, irmão, é só o Espírito Santo. Porque é Ele que ministra o nosso coração. Primeiro Ele ministra que nós somos o quê? Romanos capítulo 8, por favor. Deixa o Evangelho de João marcado, capítulo 8 de Romanos, por favor. Achou aí? Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Antes ele está falando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte não podia nos aperfeiçoar por causa que nós estávamos enfermos por causa do pecado. Mas aí, concluindo, ele fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmãos? Então, quem são de Cristo? Quem são aqueles que são de Cristo, que são de Deus? Aqueles que são a habitação do Espírito. E esses já não estão mais na carne, não estão mais debaixo da lei. Amém, querido? E aí aqui existe uma mudança muito profunda de natureza, que às vezes é a nossa dificuldade. Eu ainda vou ler mais algum texto aqui. Verso 12, verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque, verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ora, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Aleluia. É o Espírito Santo que vai comunicar. Então, a primeira obra do Espírito é nos regenerar, que é nascer de novo, que é a restauração, nos dá um Espírito, né? Trazer para nós a substância, a natureza de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus é Espírito, e agora nós temos a natureza de Deus. Amém, querido? Sim ou não, querido? Apesar de habitar na carne, nós temos a natureza de Deus, porque Ele trouxe isso em nós. Nós somos habitação do Espírito Santo, amém, irmãos? E esse Espírito é que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aí uma das marcas de ser filho, então, de Deus, eu poderia dizer que é ser habitado pelo Espírito, amém? A segunda marca que ele fala, no verso 14. Qual que é outra marca dos filhos de Deus? Fala para mim. Lê o texto e me fala. Ser guiado
Pelo Espírito Santo. Amém, querido? Uma marca distintiva dos filhos de Deus é ser guiado pelo Espírito. Claro que ele não seria guiado pelo Espírito se ele não tivesse a natureza divina. Já que nós temos a natureza divina, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. E essa é a promessa, esse é o propósito, né? Então toda a obra e sacrifício de Cristo foram para que ao fim pudéssemos receber o mesmo Espírito que estava nele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém, querido? E a obra do Espírito Santo agora é revelar Cristo em nós. A obra do Espírito, irmão, o ministério do Espírito é glorificar o Filho. Nós vamos falar de outras funções, tá certo? Mas essa é a primeira e a mais importante que nós temos que compreender. Amém? Que é revelar Cristo em nós. Aí nós lembramos também do texto, não precisamos entrar lá no texto, Atos 1:8, que fala, mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, que é o Espírito prometido, e vocês serão o quê? Do quê? Ah, tá. Testemunho é uma coisa bem abrangente. Sereis testemunho. Então agora vamos pensar diante do que tem Atos 1:8 e o que está escrito aqui. Quando Jesus veio, ele veio testemunhar o quê? Amor paterno. E esse amor se revela no sacrifício do seu filho, e Jesus se entrega para que a gente tivesse conhecimento e acesso ao Pai. Amém, querido? Então, revelar o amor de Deus. É Cristo que revela o amor de Deus. É Cristo que revela o amor do Pai. Não é assim? Ninguém vai até o Pai a não ser por Cristo. Ninguém desceu dos céus. Não é o que está escrito lá no texto? Olha lá, volta agora no texto que nós estávamos. João 3:13. O verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem. E ele ainda fala mais, o verso 14, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, para que aqueles que olhassem para a serpente, da serpente abrasadora, por causa do pecado do povo, lembra lá, irmão, no Antigo Testamento, que tinha serpente abrasadora, e aí as pessoas estavam morrendo, ele manda levantar uma serpente esculpida em metal, e quem olhasse para aquela serpente era salvo, não morria. E assim como foi necessário levantar a serpente no deserto, as pessoas precisavam olhar para a serpente para serem curadas, importa levantar quem? O Filho do Homem, que é Cristo, não é? Para quê? Verso 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Então está falando, Jesus veio revelar o amor do Pai de tal forma que ele se entrega, e assim, quando a gente contempla o sacrifício de Cristo, nós cremos nisso por obra do Espírito Santo, nos arrependemos e nos rendemos a Ele e somos salvos, amém? Glória a Deus. E Ele veio revelar então o amor do Pai. Então qual que é a missão da igreja? Qual que é o propósito da igreja? Qual que é o chamado da igreja? O que o Espírito Santo faz na minha vida, na sua vida, através das nossas vidas? O que ele quer fazer? Revelar o amor do Pai. Porque nós estamos unidos a Cristo, amém, querido? Nós somos um com Cristo, amém? Então é a mesma coisa. Então o Espírito Santo vai trabalhar nisso. Por quê, irmão? Qual que é a dificuldade, então? Antes de nascer de novo, eu vou ser bem exaustivo nisso, para que tudo fique muito bem compreendido. Antes de nascer da água e do Espírito, eu e você eram filhos de quem? Dos homens. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, nós éramos filhos dos homens, nós éramos estranhos à aliança com Deus, a palavra de Deus fala assim. Mas vindo o tempo da graça, por causa do sacrifício de seu filho, nós somos feitos filhos de Deus, sim. Volta lá no Evangelho de João ainda, capítulo 1, não é porque eu estou falando, é porque isso é a revelação do Evangelho. Capítulo 1 do Evangelho de João, agora o verso 12 diz assim, 11 diz melhor, Jesus veio para ser os seus não o receber. Está falando de quem, irmão? De Israel, não é? O povo que Deus tinha separado, e aí ele vem como Messias, como Salvador, mas o seu povo rejeita. Mas ele não só veio para Israel, ele veio para salvar Israel e o mundo inteiro. Mas aí continua, verso 12. Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Pelo quê? Pela regeneração e pela obra do Espírito Santo. A saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do quê? Da vontade da carne, nem da vontade, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, antes de vir Cristo na salvação, eu e você éramos filhos de quem, irmão? Dos homens. Filhos da vontade da carne, do mesmo sangue. Você corre na sua veia o sangue dos seus pais, amém, irmão? Pelo sangue você é filho dos seus pais, não tem jeito. Se pegar o DNA seu e dos seus pais, é fácil comprovar que você é filho de tal homem, de tal mulher, amém, irmão?
como filhos da carne, como filho da vontade dos homens. Agora, quando vem o Espírito Santo, ele vem mudar essa condição para que a gente passe a ser o quê? Filhos de Deus. A gente tem dúvida disso, irmão? Por que você não vive, então, como filho de Deus? Está vendo a dificuldade, irmão? Nós sabemos. Fala assim para o irmão, você sabe, né, irmão, que você é filho de Deus, né? Você sabe. Mas a questão, eu ando nesse conhecimento, porque nós precisamos andar nesse conhecimento. Isso é fé, porque saber não é suficiente. Nós sabemos, irmão. Eu não estou falando nenhuma novidade. A dificuldade nossa é caminhar. Então o Espírito Santo vai nos ensinar agora a viver como filho de Deus. Porque sendo filho dos homens, antes de Cristo, a gente vivia como? Como filho dos homens. Então todo mundo aqui sabe ser filho de homem, sabe? Olha para quem está perto de você, você está vendo o exemplo de alguém que sabe viver como filho dos homens. Mas agora, como sendo nós somos filhos de Deus, nós temos que aprender a viver como filho de Deus. E o Espírito Santo é que vai nos ensinar. Amém, queridos? Só o Espírito Santo sabe ensinar. Porque só ele sabe o propósito. O Espírito Santo é que traz a garantia de que no final todas as coisas vão ser feitas conforme a vontade de Deus. Ainda que a gente tenha certa liberdade nessa vida caminhada, irmão, o Espírito Santo está conduzindo a história, está conduzindo a nossa vida para que no final tudo seja segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo, irmão, conhece uma coisa que eu e você não conhecemos. Ele conhece o todo de Deus. O Espírito Santo sabe como é que é o coração de Deus. É Ele que pode repartir. Tem coisa que que Deus está trazendo ao nosso coração, já pela palavra ou pelo Espírito. Tem coisas que eu sei a respeito de Deus, mas eu não sei o todo. É por isso que eu não sou apto a tomar decisões sem depender do Espírito. Por isso que eu preciso da orientação do Espírito. É por isso que eu preciso ser guiado do Espírito. É por isso que eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito, a me render ao Espírito, para que eu aprenda a viver como filho, como filha de Deus. Esse é o desafio da igreja, irmão. E Jesus Cristo, ele é o testemunho de alguém que viveu como filho de Deus. Ele é filho de Deus, vem como filho, e ele revela isso. E aí ele envia o Espírito dele, que é o Espírito do Filho, para que a gente viva como filho. Amém, irmão? Nós temos lá uma frase que resume lá a visão da igreja, o propósito da igreja, de alguma forma. O que diz aquela frase? Filhos do Pai, vivendo a vida do Filho. Filhos, primeiro, com letra minúscula. Nós, vivendo a vida, com letra maiúscula, do Filho de Deus. Amém, querido? É uma frase linda, curta e objetiva, que fala profundamente. O nosso desafio é viver assim. Então a gente deve sempre olhar para isso como o desejo que nós temos. O que nós queremos ser como igreja, irmãos? Para pensar, irmão, como igreja tem que ter propósito. Como igreja eu tenho que ter um alvo. Onde eu quero chegar? Qual que é a visão que a gente tem de curto prazo? Ser de fato uma comunidade, uma igreja de filhos de Deus que vivem a vida do Filho. E isso é possível pelo poder do Espírito Santo, amém, querido? Pela promessa. Todos que creem são filhos de Deus como ele é filho de Deus. Tudo que ele fez foi para que a vontade eterna de seu Pai de gerar outros filhos, de formar a família, como ele fosse realizada. Essa é a obra de Cristo. E aí ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos conduza nesse propósito, amém, querido? Porque ele é o primogênito, Jesus é o primeiro, entre muitos o quê? Irmãos, porque Jesus, além de ser meu Salvador, de ser o nosso Redentor, ele é nosso irmão mais velho, amém, querido? Porque ninguém conhecia o Pai, não é o que diz o texto, mas quem conhecia o Pai é Cristo, então ele veio e revelou o Pai. Tanto que ele fala assim, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. No Evangelho de João também, capítulo 14, no verso 6, ele fala assim, o que Jesus fala? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E ele fala antes para o discípulo que estava com o coração meio atribulado, ele fala assim, não se preocupe, eu vou preparar-vos lugar. Não é isso que ele fala? E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Onde é que Jesus está, irmão? No Pai. Então Jesus está preparando o caminho do Pai para que a gente esteja no Pai e nessa terra ainda, nesse lugar, nesse vale de lágrimas, de luta e dificuldade, nós estamos no Pai pelo Espírito. Nós estamos no Filho, unido a Ele, e nós estamos também no Pai, porque nós estamos no seu amor, nós estamos na sua graça, até que a gente possa estar plenamente. Amém, querido? Amém?
Então, isso vem quebrar a espiritualidade vazia do homem. E era a dificuldade de Nicodemos, porque Nicodemos tinha uma espiritualidade, irmão? Sim, tinha. Ele buscava de alguma forma, mas ele não tinha revelação. Aí Jesus fala, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nem toda a sua formulação, nem toda a sofisticação da sua religião, tudo isso não é suficiente para chegar a Deus. Ninguém escolhe Deus no fundo, Nicodemos. Ninguém tem capacidade de fazer escolha, irmão. Aí quando eu olho para a pessoa que está perdida, que não está em Cristo, eu tenho que lembrar, irmão, que as pessoas que estão em trevas, elas não conseguem escolher Deus. Você não escolheu, eu não escolhi. Sim ou não, irmão? Você escolheu Jesus Cristo, irmão? Estava cego. Você não sabia nem para onde andava, você não conseguia enxergar um palmo à frente do nariz. Perdido nos nossos delitos e pecados. Depois você lê lá Efésios. Ele nos salvou, estando nós mortos, cegos, perdidos nos nossos delitos e pecado. Pela graça sois salvos. O mundo anda assim, irmão. Se não houver uma iluminação do Espírito, não há esperança. O mundo anda como filho dos homens. É o que nós estamos vendo, é isso. E por isso que a palavra fala que o mundo vai de mal a pior. Porque continua na sua cegueira, mas acha que consegue fazer escolha. A dificuldade das pessoas que não escolhem Jesus, irmão, sabe qual que é, irmão? Por que você acha que as pessoas não escolhem Jesus? A gente deu testemunho aqui, né? A Mary deu testemunho aqui, né? Da Úrsula, né, Mary? Por que ela escolheu Jesus, irmão? Você acha que ela sabe a respeito de Jesus? As pessoas sabem a respeito de Jesus, irmão? Sabem, particularmente no Brasil. Por que elas não escolhem Jesus, irmão? Porque elas são senhoras delas. Porque elas acham que são capazes de fazer escolha. Na soberba, o homem acha que Jesus é apenas uma escolha. E aí ela achando que pode escolher, não tendo percepção da sua perdição e da sua tragédia, elas continuam escolhendo caminhos que não é o caminho de Deus. Mas o trabalho do Espírito Santo é trazer as pessoas para o caminho. Jesus é o caminho. De volta à vida, iluminando os olhos, sabe? E levando as pessoas ao arrependimento. A palavra também nos diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém vem à fé se não for por ele. É uma obra do Espírito Santo, que ele agora vai começar a trabalhar no nosso coração. Então a salvação, no fundo, ela é uma oferta da graça. Mateus capítulo 11, verso 18 diz o que, irmãos? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aí você fala assim, mas pastor, você acabou de falar um texto que a pessoa pode escolher ir ou não ir a Jesus. Irmão, as pessoas podem escolher ir ou não a Jesus? O texto fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está dando para elas a opção de escolher, irmão? Não. Imagina uma pessoa, irmão, que está no mar, se afogando, que a única esperança dela é se ela for retirada do mar. Ela está lá se afogando, já bebendo água, situação difícil. Ela não tem um lugar para nadar. Porque quando você estiver no alto mar, você tem chance de falar, não, eu vou nadar até a praia. Se alguém pudesse nadar até a praia, tinha chance para ela, não tinha? Imagina uma pessoa que está em alto mar, dezenas de quilômetros da praia, não tem uma boia, já está cansada, o abismo já está esperando ela, um lugar extremamente profundo, e ela tem condição de fazer escolha. Quando chega alguém, se chega uma pessoa num barco, estender as mãos para ele e falar assim, vinde ao barco e você será salva. Isso é uma escolha, irmão? É atingir de escolher, fala, não, obrigado, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo. E afunda e morre. Então ela não tem opção, irmão. Então Jesus nunca pode ser a escolha, porque nunca foi. É uma rendição. Se alguém está no mar afogando, você chega lá e a pessoa fala assim, venha. E aí a pessoa, o que ela faz? Se ela for, se ela decidir, ela está se rendendo. Ela fala, eu não tenho jeito, eu vou morrer aqui. Ela olha para o barco e pensa assim, nossa, mas será que eu podia ir para esse barco? Ela não está entendendo. Mas quando ela olha para o barco, a salvação que é Cristo, que é a arca da salvação, e a arca simbolizava para ele, e quando houve aquela inundação, irmão, quando veio o dilúvio, isso falava que não havia esperança para ninguém. Qual que era a esperança das pessoas? Tinha terra firme, irmão, para alguém ir no dilúvio. A palavra fala que a terra se encheu todinha de água. Qual que era a única esperança? A arca. Então, subir para a arca era uma escolha, irmão. Era uma possibilidade, porque você falava assim, não, obrigado, pode passar a arca. Chegava e você falava, não,
Obrigado, pode ir, eu estou esperando o próximo barco que passar aqui. Eu não vou de arca, não. Eu estou esperando, vai vir uma lancha, vai vir me salvar. Tinha chance, irmão, de fazer a escolha? A única coisa que é possível fazer é se render. A salvação é uma rendição, irmão. Porque eu não posso escolher Cristo, eu nunca escolheria. Olha o tamanho da graça da minha vida, da sua vida. A gente devia louvar a Deus o resto da vida, amém, querido? Todo tempo. Ele me salvou, eu estava morto. Eu estava afundando nas águas deste século, desse mundo. Em trevas, águas profundas. Aí o Senhor veio e me salva. A decisão é a decisão da fé. Porque nós somos pela graça, mediante a... E a fé, irmão, é porque quando a coisa estava ruim, eu olho diante de mim, tem um Salvador, tem um Redentor. Eu vi um Cristo, eu vi um Messias, eu vi graça, eu vi amor, eu me rendi a esse amor. Amém, querido? As pessoas precisam se render a isso. E o Espírito Santo veio fazer uma obra na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, irmão, para que a gente seja Cristo para essa geração. Para que a gente chegue a essa geração, não oferecendo uma escolha, mas convidando a uma entrega. Vinde e conheçam salvação. Porque se nós somos salvos, irmão, a obra salvífica de Deus nessa geração é chamar as pessoas para andar com gente salva. Porque eles estão cegos, qual que é a esperança para um mundo perdido se eles não virem ter comunhão com a gente? E o Espírito Santo está trabalhando isso no nosso coração, nos ensinando a viver como filhos, nos dando graça na caminhada, iluminando os nossos passos, nos alimentando pela palavra, testificando que nós somos filhos de Deus, nos ensinando a viver como família, para que o mundo perdido tenha a oportunidade de ter comunhão com os santos. Porque o evangelismo vai se dar principalmente, irmão, se nós chamarmos as pessoas para andar conosco. A gente quer chegar lá e falar assim, perguntar para as pessoas, aceita Jesus. A gente pensa às vezes em evangelismo assim, não é? A forma mais clássica que a gente ouviu falar? É ou não, irmão? Aí a gente acha assim, vamos levar um folheto e a pessoa aceita Jesus e está tudo certo. Quando Jesus chamou o discípulo, o que ele disse para eles? Apresentou um folhetinho, acredita nisso daí, está tudo certo, foi assim? Ele olhou para os discípulos e falou assim, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. O que aquelas pessoas desfrutaram? Comunhão, relação com o Filho de Deus. E por que eles foram alcançados, irmão? Porque ele andou com aquele que é Filho, que revela o Pai. As pessoas serão salvas se a igreja tiver comunhão com as pessoas perdidas de tal forma que ela veja em nós que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? Sim ou não, irmão? Elas precisam ouvir a palavra? Sim. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Cristo, mas é onde que esse ouvir tem que acontecer, irmão? Qual que é a primeira ministração da palavra que o mundo precisa conhecer? A minha vida e a sua vida como filho de Deus. A forma como o Espírito Santo guia a minha vida é a sua. A forma como o Espírito Santo enche o meu coração de alegria. A forma como o Espírito Santo enche o meu coração de amor, comunica amor de tal forma que eu abençoe as pessoas. A forma como eu vou caminhando, sabe, querido? A forma como a minha vida vai sendo transformada. Porque eu já tive essa transformação de natureza, eu tenho agora o DNA de Deus, eu tenho a natureza de Deus, e eu sei que eu sou filho. Foi uma restauração da identidade. Porque antes eu me via como filho dos homens. Irmão, e ser filho dos homens às vezes é trágico. A Adriana estava me contando aqui da história de um pregador, acho que é na América, eu não vou me lembrar agora, que ela viu essa semana. Ele nasceu de inseminação artificial, fecundação in vitro. Vocês sabem, né, que às vezes quando uma mulher não consegue ser fértil, ou às vezes o homem fértil, ou a mulher infértil, existe uma possibilidade de você tirar lá o óvulo, lá, aspirar, né? Aí aquilo vai ser fecundado fora do útero, que chama in vitro, e aí depois que houver a fecundação, a formação do embrião, ele vai para o ventre daquela mulher, se desenvolve, se torna uma criança e nasce. Amém? É um recurso extraordinário da ciência. Mas normalmente isso foi feito pensando o quê? Em ajudar casais com dificuldade. Mas agora, se tiver algum casal, no caso de lá, eram duas mulheres que resolveram viver juntas e queriam ter filho, mas é impossível ter filho biologicamente numa relação entre mulher. E elas pediram para que houvesse a inseminação, aí eles vão num banco lá de sêmen de um homem desconhecido, isso existe, insemina lá e nasce uma criança. Essa criança nasceu nesse ambiente. Como é que você pensa que era a identidade dessa criança? Era algo difícil, porque Deus nos fez homem e mulher, né, irmão? E os filhos deveriam ser resultado da união de um homem e de uma mulher. E aí isso dava para ele uma identidade, dava para ele um destino. O que é ser homem? O que é ser mulher? Identidade.
O destino que eu tenho em Deus, o propósito, o sentido da minha vida. A família deve ser esse lugar. Mas ele não cresceu numa família assim. A identidade dele é complicada. Ele viveu muitos problemas, droga, tudo quanto é coisa ruim que você pensar, imaginar, é muito difícil. Mas um dia ele ouviu uma ministração, pregação do Evangelho. E aí ele tem uma experiência de conversão e hoje ele parece que é um pregador itinerante, tem caminhado em muitos lugares e está pregando. Mas o que Deus fez com esse jovem? Qual que era a identidade dele? Ele era filho de quê? Dos homens. Era fácil entender essa filiação? Muito difícil. Mas quando ele se tornou filho de Deus, tudo foi resolvido. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Ele encontrou a identidade dele. Ele teve uma mudança de natureza. E agora, como filho de Deus, ele está compartilhando o Evangelho e a graça. A graça alcançou ele de uma forma tão extraordinária. E a mudança da identidade foi tão extraordinária que agora reconhecer que ele é filho de Deus pela graça, pela fé, pela graça mediante a fé, que agora ele quer compartilhar essa mensagem com o mundo. Porque ele não tem outro caminho para fazer. E aí o chamado de Deus para nós é viver de tal forma uma comunhão bendita e chamar pessoas para ter comunhão conosco. Amém, irmão? Nós vamos fazer dia 18 um dia com as crianças aqui. Qual que é o propósito, irmão? Começar a conhecer as pessoas e chamar as pessoas para conviver com a gente. Eu vou dar um exemplo na sua família. Como é que você evangeliza a sua casa e a sua família? Como é que acha que você pode estar evangelizando a sua casa e a sua família? Vamos falar de coisa bem prática. A sua família precisa ver em você o quê? O amor de Deus, a graça de Deus, o caráter de Deus, porque o Espírito Santo, irmão, quando ele nos regenera, que ele nos dá a natureza agora de Deus, e quando ele vem e habita conosco, na regeneração, ele traz também na habitação o caráter de quem? O caráter de quem? Que o Espírito Santo quer comunicar comigo com você, irmão? Fala alto. De Cristo. Amém, irmão? Então, é natural que o Filho de Deus tenha o caráter de Cristo. E as pessoas vão ser salvas se elas andarem com gente que tem o caráter de Cristo. Não é alguém que é perfeito, mas é alguém que está sendo transformado, alguém que ama o que Deus ama, alguém que ama o irmão, que ama o próximo, alguém que perdoa, alguém que é perdoado, alguém que é misericordioso, alguém que tem palavra de esperança, alguém que tem perspectiva. Eu estava vindo por culto hoje, comentando com a Adriana quando eu saí lá de casa, e aí vendo muita gente na porta. O que eu conseguia perceber na porta dos bares e em muitos outros lugares? Eu estava falando assim, é incrível, porque no domingo, no final da tarde, o ambiente das pessoas é meio que acabou o final de semana, a pessoa fez uma série de coisas, mas o problema é que o dia vai acabando. Você pensa que segunda-feira você tem que trabalhar, tem conta para pagar, tem todos os problemas que todos nós temos, mas qual é o motivo dessa semana, irmão? E eu falei, agora estamos nós aqui indo alegre, felizes, porque nós vamos para um tempo de culto com a igreja. E eu me lembro que o final de tarde do domingo meu coração ficava apertado, porque aquele vazio da falta de sentido da vida antes de Cristo, domingo era um dos dias mais difíceis para mim, principalmente final da tarde. Pensa no vazio. Ia começar uma semana, irmão, mas trabalhar, fazer coisa, todo mundo tem que fazer, mas isso é vida. A vida se resume só a isso. Aí eu vindo para cá em Dialégue, falei assim, as pessoas precisam conhecer o amor de Deus. Aí a gente vem para cá com alegria, amém, querido? Porque nós vamos encontrar com os irmãos, nós vamos no tempo de graça, queremos ter uma experiência com Deus, Ele se manifesta no nosso meio, a gente se alegra, louva, adora, compartilha a vida, ainda recebe uma palavra que alimenta o nosso coração e nos dá um norte para andar a semana. A nossa vida é significativa, amém, querido? Então as pessoas precisam andar com gente assim, porque é assim que as pessoas vão ser alcançadas, senão elas não serão alcançadas. Elas terão grande dificuldade. Amém, querido? Como é que você pensa, então, o evangelismo? As pessoas vão vir aqui no dia 18. E é o que eu falei, eu estou indo lá, não tem nada a ver com o mistério de criança, mas não estou falando a respeito disso. Nós queremos começar um contato com a comunidade. No domingo nós vamos chegar mais cedo aqui, a Adriana falou 5 horas, eu acho que ainda é tarde, tem que vir mais cedo ainda, porque nós queremos visitar as casas aqui, foi feito um convite, falar, não é só colocar um convite, falar que as pessoas convidassem para vir aqui no dia 18. Amém, queridos? Para que elas possam vir aqui no dia 18. E aí as pessoas virem e a gente começar a ter uma comunhão com elas. E as pessoas vão ser salvas se elas andarem com gente salva. Agora, uma marca de gente salva tem que ser o quê, irmão? Jesus falou assim, tem que seguir Jesus, não tem, irmão? Ele não fala para seguir Ele. Nós somos filhos de Deus, temos que aprender com Ele. O Espírito Santo não fala isso para a gente. Mas aí que Jesus fala, se alguém quer vir
após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, quem é que vai ser salvo então? Gente que anda com gente crucificada. Por que Jesus está falando assim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la? Irmão, você vai tomar a cruz é por causa de você? Por causa de quem? Do próximo. Para que as pessoas vejam Cristo em mim, velho homem, negar aquilo que eu sou como filho do homem. Amém, irmãos? Estão prestando atenção, todo mundo atento aqui, tem gente dispersa. Negar, deixar para trás o ser filho do homem para viver o ser filho de Deus. Tomar a cruz é isso. Então a gente tem que tomar a cruz para que o mundo conheça quem nós somos em Cristo Jesus. E que nós tomamos uma cruz não por um poder nosso, mas por uma obra do Espírito. Para fazer a vontade de Deus. Amém, querido? Essa é a revelação que Deus vai trazer no nosso coração. E a gente nunca poderia andar assim se Cristo não viesse e fizesse a obra. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, fala que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o que era, que é e o que é de ser, que não vai mudar nunca. Alfa e ômega significa o princípio e fim, porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, alfa e ômega, princípio e fim. Então, nosso princípio agora é em Deus, amém, querido? Nós nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus. E qual que é o nosso destino, irmão? Quem nasce de Deus volta para quem? Para Deus. E a gente volta para os céus, para Deus, porque a nossa origem é dele, é nele. Nós nascemos de novo, por causa da obra da sua graça. Então agora ele é o nosso Salvador, porque ele vai dando essa condição, e ele sabe a nossa origem, sabe o nosso destino, e o Espírito Santo vai trabalhar para que durante esse processo a minha vida signifique, a minha vida revele que nós temos origem em Deus e que nós temos destino em Deus. E se alguém deseja ir a Deus como Nicodemos, entender o reino, a gente pode dizer, anda comigo, anda com a gente, vem andar conosco, porque é assim que eu evangelizo a minha casa, irmão. Se a minha casa vê que eu sou alguém crucificado, que anda com Cristo, que ama o Senhor, que testemunha da vida de Deus. E aí, irmão, quando eu compartilhar com eles a palavra, ou com alguém compartilhar a palavra, o Espírito Santo trabalha no coração e tem todo sentido, porque ele conhece isso. E tem uma experiência com gente crucificada. O Brasil, irmão, precisa ter experiência com uma igreja crucificada. Com uma igreja que toma a sua cruz, uma igreja que desistiu da sua vontade. O Brasil precisa conhecer gente que vive como filho de Deus e não como filho dos homens. Os filhos dos homens querem Deus para ser abençoado. Os filhos de Deus querem conhecer o coração de Deus para repartir, para testemunhar, para repartir graça. Os filhos dos homens andam segundo seus interesses. Os filhos de Deus querem conhecer a vontade do Pai todo tempo. E a nossa crise, irmão, é que às vezes a gente é filho de Deus em alguns momentos da vida e a gente não é filho em outros momentos. Qual a hora que você se acha mais filho de Deus? Fala sério. Que aí você tem aquela sensação mais profunda que você é filho ou filho de Deus. Quando você está aqui no culto, você tem essa sensação? Também. Quando você está lá na devocional. E quando você não está nem na devocional, nem na igreja, nem no encontro de grupo pequeno. Sério? Porque às vezes nós resumimos a questão de ser filho de Deus nos momentos de devoção, nos momentos de culto, nos momentos de encontro às vezes. Mas o chamado do Espírito Santo é para a gente ser filho de Deus 100% do tempo. Quando a gente colocou essa frase, né, que é da igreja, que fala do que a gente quer ser, filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Isso é para ser filho de Deus 100% do tempo. Eu não sou mais filho de Deus quando eu estou trabalhando ou dirigindo no trânsito, do que quando eu estou lá no meu quarto orando, irmão. Porque se você só encontra com Deus lá no quarto, se você só encontra com Deus aqui no culto, e se você só encontra com Deus no grupo pequeno, eu quero saber onde que você e Deus estão fora desse horário. Onde vocês estavam? Aliás, onde Deus estava? Por que eu não estou desfrutando da presença dele 100% do tempo, se eu sou filho de Deus? Gente, Deus é 100% Deus todo o tempo ou ele sofre variação de mudança? O texto de Apocalipse não fala, eu sou o alfa, o ômega, o que era, o que é e o que há de ser, o que há de vir. Eu não mudo. Deus não muda, irmão.
Nós é que não somos, às vezes, não desfrutamos da bênção de ser filho de Deus 100% do tempo. Porque a gente vive nessa perspectiva que para viver como filho eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar em algum lugar. Irmão, se você tem a sensação que é só lá no seu quarto de oração que você encontra do Deus, isso tenta fazer mal para você, ué. Irmão, eu tenho tempo que eu separo de devoção. Por que eu separo sem devoção? Porque eu acho que é nessa hora que eu vou encontrar só Deus? Não, é porque nessa hora eu quero ler, eu quero estudar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ter um tempo de melhor qualidade. Mas eu saio do meu quarto de devoção, do meu lugar de devoção, e esqueço que eu sou filho de Deus? Como é que alguém lá no seu trabalho vai falar assim, se eu perguntar, você conhece um filho de Deus, ele cita o seu nome? É difícil essa pergunta, né, irmão? Porque a gente às vezes não pensa assim. Por que você está lá no seu local de trabalho? Por que você faz o que você faz no seu trabalho? Por que você tem a profissão que você tem? É para ganhar dinheiro, gente. É para ocupar nosso tempo. Ou nossa profissão, nosso trabalho, o lugar que eu vou, que eu convivo, não é para que neste lugar eu manifeste a fragrância do conhecimento de Deus? Como filho de Deus, irmão. E que eu esteja sensível ao que Deus está falando com as pessoas, ao que Ele deseja ministrar. Uma dificuldade que a gente tem quando a gente faz algum evento que a igreja faz é porque às vezes a gente não tem essa percepção de que essas coisas podem ser feitas e que elas são boas, mas que eu preciso todo o tempo desenvolver a minha salvação, eu desenvolvo ela caminhando, sendo orientado, seguindo a orientação do Espírito Santo todo o tempo na minha vida. Eu falo assim, Deus, eu sei, Senhor. Não me deixe entregue à minha vontade, me ajuda a caminhar, me ajuda a cumprir a sua vontade, me ajuda a viver como filho. Essa é a oração. Eu quero ajudar pessoas a conhecer o Senhor. Então, Deus, que as pessoas que andem comigo vejam o testemunho de Cristo em mim. Me ajuda a tomar a cruz, Senhor. Para que as pessoas me vendo, elas vejam o Filho de Deus e não vejam o Filho do homem. Irmão, é muito triste se as pessoas me conhecerem apenas como filho do Mário e filho da Neide. Se for apenas isso, é uma coisa sem sentido. Isso é minha identidade na terra. Isso é minha identidade enquanto filho de Deus na terra, é filho de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo, amém, querido? E vai trabalhar uma série de coisas que nós vamos poder compartilhar. Vai compartilhar dons, vai trabalhar uma série de outras coisas. Mas a primeira obra é a regeneração e depois da regeneração, a habitação e trabalhar no meu e no seu coração para que a gente possa ser gente que reparte quem nós somos em Cristo Jesus. Que a gente seja povo que deixou de ser um povo que anda vagando como andarilhos por ali, mas que seja gente que anda no caminho. Que as pessoas me conheçam como alguém que está no caminho. Que as pessoas desejem andar neste caminho. Que as pessoas conheçam o caminho que é Cristo. Amém, querido? Esse é o sentido da minha vida. Esse é o sentido da nossa vida. É o que Deus está falando para nós. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Quem é nascido da carne, quem é nascido do Espírito, é o Espírito. E ele repete outras vezes. Ele veio para que a gente nasça de novo, para que ele enviasse o Espírito Santo, que ele habitasse conosco, para que a gente fosse família de Deus. E sendo família, vivendo em cuidado uns com os outros, o mundo reconheça que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Amém, querido? O Evangelho de João também, Jesus vai dizer isso. Que nós devemos amar uns aos outros. E nisso o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus. Então, irmão, morte ao egoísmo, morte à soberba, morte ao individualismo, morte ao eu. Que Cristo viva e que eu diminua. Que o Espírito me faça andar nesse caminho. Que eu viva 100% como filho de Deus. Amém, querido? Que esse seja o resultado da graça de Deus no meu coração, trabalhando em mim, para que eu não me esqueça nunca disso. Que o Espírito Santo sopre em mim a sua vontade. A palavra também diz que nós lemos no Evangelho de João, o Espírito é como o vento. Olha, o vento sopra de um lugar, você não sabe para onde vem, você não sabe para onde vai, mas ele é conhecido, os seus efeitos assim a todos os filhos de Deus. Irmão, quando o Espírito Santo se mover e soprar, eu tenho que ser conduzido pelo sopro do Espírito. Quando Deus estava formando os céus e a terra, a palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e quando ele se movimenta, as coisas são formadas pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo se movimenta, eu devo ser sensível a esse sopro suave do Espírito, me conduzindo e me levando aonde Deus quer que eu esteja, como filho ou como filha de Deus. Amém, querido? Este é o chamado da graça de Deus. É por causa do Espírito que nós somos filhos,
E é por causa do Espírito que nós podemos viver como filho. Nós precisamos nos render. Ficar de pé, vamos orar. Nós temos notícia de muitas vezes de pessoas vivendo dificuldades, vivendo situações difíceis em todo lugar, né, querida? As notícias ruins chegam de todos os lugares, de gente perto e gente distante. Hoje a Mary veio falar aqui da dor, da dificuldade da família. E uma coisa que eu tenho certeza, irmão, é que todas essas situações de dificuldade, de dor, de sofrimento, uma coisa certamente Deus deseja fazer em todas essas situações, que os seus filhos sejam conhecidos. Amém, querido? E que a gente sendo conhecido por gente que está sofrendo, que elas não sofram mais como filhos dos homens, mas que elas se tornem filhas de filhos de Deus. Amém, querido? Porque essa é a grande cura, irmão. A grande cura é a cura da orfandade. Nós estávamos órfãos, perdidos, distante do Pai. E Jesus Cristo veio restaurar esse caminho. Amém, querido? E nós temos que ser gente que restaura o caminho. Nós temos que ser gente que leva esperança onde existe dor, onde existe sofrimento. Nós precisamos ser aqueles que levam palavras de vida eterna, que compartilham desse amor, que compartilham dessa graça e que oferecem esperança para quem está com dificuldade. Foi dado um testemunho aqui da missão Resgate da Paz. O que a missão precisa, irmão? Aquelas mulheres que estão acolhidas lá, inclusive a gente está tendo agora, acho que são 17 acolhidas, irmãos. A missão nunca teve tanta mulher acolhida, 17. Mas essa não é a questão, irmão. Irmãos, existe um número grande de mulheres querendo ir para a missão Resgate da Paz. A gente não consegue imaginar o tanto de mulheres nessa cidade que está sofrendo por causa do adoecimento, do uso do álcool, da droga, do abuso desse tipo de substância. E quando nós estamos ali na missão, o que a gente precisa é testemunhar para aquelas mulheres que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? A gente pode ir lá e fazer muitas coisas, mas é o que a gente precisa ir lá na certeza que nós estamos indo lá como enviado do Pai, para que essas mulheres saibam que o Pai está chamando elas de volta para casa. Amém, querido? E essas mulheres vão ser curadas e saradas se elas viverem com gente crucificada. Quando a gente vai lá se rendendo à vontade de Deus, irmão, isso é uma ministração incrível. Uma das coisas que mais ministra o coração dessas mulheres é o amor incondicional da igreja. Isso é marcante. Eu não sei, querido, se elas vão sair na primeira internação curadas do álcool e da droga, não sei. Mas a minha esperança é sempre eu compartilho com a missão que elas nunca saiam daqui sem conhecer que nós somos filhos e filhas de Deus. Que o amor com que nós nos amamos revele isso e que a nossa doação e a nossa entrega diga isso num som audível de que Deus as ama e que Deus está movendo um povo para que elas venham participar da mesa de Deus, para que elas conheçam isso. Ontem também lá esteve visitando a missão, como é que chama a nova comunidade, estava lá de homens, Vida Nova. Foram vários homens que estavam lá, né? Uns 15 pessoas mais ou menos, homens que estão vivendo a mesma situação. Eles não precisam de uma pregação do evangelho vazio. Eles já ouviram a respeito de Jesus. Eles precisam conviver com gente crucificada. Eles precisam viver com os filhos de Deus. Porque o chamado é esse, amém, irmão? O chamado é caminhar com os filhos de Deus. Esse é o nosso propósito. Essa é a vontade do Pai. Reunir na sua mesa os seus filhos e compartilhar o seu pão. Vamos orar? Fecha teus olhos. Pede para Deus ministrar o teu coração em nome de Jesus. Amém, querido? Esse chamado, essa bênção de sermos filhos de Deus, de viver para a glória de Deus, em nome de Jesus, é onde você está. Ore ao Senhor. Eu não sei se você se percebe claramente como filho de Deus ou como filho de Deus. E eu creio que o Espírito Santo veio hoje ministrar o teu coração. A palavra diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? Aleluia, irmão. Então pede para Deus ministrar o teu coração, se isso tem subido dúvida ao teu coração. E talvez você esteja lidando com questões a esse respeito. Deixa o Espírito ministrar o teu coração. Amém? Renda-se ao Pai. Deixa Ele ministrar o teu coração em nome de Jesus. Ó Deus, estamos na sua presença. Obrigado, Pai, por nos amar tanto, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão com os santos, de comunhão com os irmãos. Obrigado por Tua palavra de vida, Senhor, que nos lembra que nós somos Teus filhos e filhas. Obrigado pela habitação do Santo Espírito, Pai, que nos ensina a viver como filhos e filhas de Deus. Vem, Senhor, sobre nossas vidas, vem sobre nós, igreja, Pai.
Nos ensina, Senhor, a viver não mais como filho dos homens, mas a viver como filhos e filhas de Deus. Nos ensina, Senhor, a viver como família. Nos ensina, Senhor, a amar a comunhão dos santos. Nos ensina, Senhor, a tomar a cruz por amor de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a negarmos a nós mesmos, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Ó Deus, só o Teu Espírito Santo pode nos conduzir pelos caminhos de vida eterna. Senhor, vem sondar o nosso coração. Ó Deus, vem remover do nosso coração todo caminho mau, todo engano. Vem tirar do nosso coração, Pai, essa perspectiva de achar que sem a direção do Teu Espírito Santo nós temos virtude suficiente para fazer boas escolhas. Senhor, nós não temos. Se o Senhor não nos guiar e não nos orientar, nós vamos fazer escolhas erradas. Vamos fazer escolhas, ó Deus, que não glorificam o Teu nome. E nós queremos escolher as coisas que trazem a glória de Cristo. Nós queremos, ó Deus, ser um povo que ama a Tua glória. Ó Deus, restaura sobre a igreja do Senhor a glória do Senhor. Restaura o altar de adoração no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Restaura, ó Deus, no nosso coração esse altar em que o Senhor é o Rei. Vem reinar, Pai. Vem ser o Rei dos nossos corações, Senhor. Vem reinar sobre as nossas casas, Senhor. Vem reinar sobre a igreja que é o corpo de Cristo. Restaura, Senhor, a igreja, a comunhão. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura esse tempo de comunhão com o Teu Espírito Santo, com o Espírito de Santidade do Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem ministrar o nosso coração.